11 de fevereiro de 1929 marcou um momento significativo tanto na história italiana quanto na história da Igreja. Neste dia, o Tratado de Latrão foi assinado no Palácio de Latrão, em Roma. O tratado visava resolver um problema de longa data entre o governo italiano e a Igreja Católica. Ele criou um novo país independente, o Estado da Cidade do Vaticano, o menor Estado independente do mundo. O Papa tornou-se o chefe deste novo Estado, tornando-o tanto um líder religioso quanto um governante territorial. As principais figuras envolvidas foram Benito Mussolini e o cardeal Pietro Gasparri. Mussolini, o líder da Itália, e Gasparri, representando o Papa Pio XI, foram fundamentais para que o tratado se concretizasse. Suas assinaturas mudaram para sempre a relação entre a Itália e a Igreja. A notícia do tratado foi recebida com reações diversas. Muitos católicos italianos ficaram felizes, vendo-o como a cicatrização de uma ferida antiga. No entanto, alguns se preocuparam com a proximidade da Igreja com o governo fascista de Mussolini. O tratado foi tanto uma solução quanto o início de novas discussões sobre seu significado. O Tratado de Latrão deu à Igreja um lar físico e um espaço soberano. Era uma solução buscada há muito tempo. As negociações que levaram a este momento foram complexas e muitas vezes secretas. A assinatura pôs fim a um longo período de desacordo e tensão. Para entender o Tratado de Latrão, precisamos voltar ao século XIX. A Itália estava dividida em muitos pequenos estados e reinos, incluindo os estados papais, governados pelo Papa. O movimento do Risorgimento visava a unificação italiana. Em 1861, a maior parte da Itália estava unificada sob o rei Vítor Emanuel II. No entanto, Roma e o território papal circundante permaneciam sob o controle do Papa. Em 1870, o exército italiano capturou Roma, tornando-a a capital do Reino da Itália. O Papa Pio IX opôs-se a essa ação, perdendo seu poder temporal e territórios. Este evento criou a questão romana, com o Papa se recusando a reconhecer o Reino da Itália. A Lei das Garantias, em 1871, ofereceu ao Papa certos privilégios, mas ele a rejeitou. Esse impasse durou quase 60 anos. O Papa declarou-se prisioneiro no Vaticano e excomungou os envolvidos na anexação de Roma. O governo italiano tentou encontrar uma solução, mas a questão fundamental permanecia sendo a recusa do Papa em aceitar a perda de Roma. A situação permaneceu praticamente inalterada com o fim do século XIX e o início do século XX. A Primeira Guerra Mundial trouxe algum alívio temporário das tensões, mas a questão romana subjacente não foi resolvida. O cenário estava montado para uma mudança dramática com a ascensão de uma nova força política na Itália. Depois de 1870, o Papa Pio IX adotou uma política de total não cooperação. Ele se retirou para dentro do Vaticano, recusando-se a pisar em território romano ocupado pela Itália. Essa postura foi mantida por seus sucessores, Leão XIII, Pio X e Bento XV. O governo italiano controlava Roma e os antigos estados papais, mas a presença de um papa hostil dentro de Roma era uma fonte constante de inquietação. A questão romana dividiu profundamente a sociedade italiana, com muitos italianos se sentindo divididos entre a lealdade à nova nação e a fidelidade ao Papa. A Igreja desencorajava os católicos de participarem da vida política italiana. A Igreja continuou a exercer influência significativa sobre a população italiana, controlando a educação, instituições de caridade e muitos aspectos da vida cotidiana. Tentativas de superar essa divisão foram feitas ocasionalmente, mas nenhuma teve sucesso. A situação permaneceu praticamente inalterada com o fim do século XIX e o início do século XX. A Primeira Guerra Mundial trouxe algum alívio temporário das tensões, mas a questão romana subjacente não foi resolvida. Os papas ainda se consideravam prisioneiros, ansiando por uma solução que restaurasse alguma forma de soberania temporal.
O cenário estava montado para uma mudança dramática com a ascensão de uma nova força política na Itália. O início dos anos 1920 na Itália foi uma época de grande instabilidade. Problemas econômicos e agitação social criaram uma oportunidade para novos movimentos políticos. Um desses movimentos foi o fascismo, liderado por Benito Mussolini. Mussolini fundou o movimento fascista em 1919, usando violência e intimidação contra oponentes políticos. Os fascistas prometiam restaurar a ordem e o orgulho nacional, apelando a veteranos de guerra, proprietários de terras e italianos da classe média. Mussolini era um orador carismático que usava propaganda para construir sua imagem de líder forte. Em outubro de 1922, Mussolini organizou a Marcha sobre Roma. Milhares de camisas negras fascistas se reuniram, preparando-se para marchar sobre a capital. O governo italiano estava enfraquecido e o primeiro-ministro, Luigi Facta, pediu ao rei Vítor Emanuel III que declarasse estado de sítio. O rei hesitou, temendo uma guerra civil e incerto se o exército obedeceria às suas ordens. Finalmente, o rei Vítor Emanuel III convidou Mussolini para formar um novo governo. Em 30 de outubro de 1922, Mussolini tornou-se o primeiro-ministro da Itália. A marcha sobre Roma foi mais uma demonstração política do que uma tomada militar de fato, mas conseguiu levar Mussolini ao poder. Ele rapidamente começou a consolidar sua autoridade, desmantelando instituições democráticas e transformando a Itália em uma ditadura fascista. Este novo regime logo voltaria sua atenção para resolver a antiga questão romana. Uma vez no poder, Mussolini visava fortalecer seu regime, ganhando apoio popular e legitimidade internacional. Inicialmente anticlerical, Mussolini reconheceu o imenso poder da Igreja Católica na Itália. Reconciliar-se com a Igreja poderia lhe render o apoio de milhões de católicos. Resolver a questão romana seria uma grande vitória de propaganda para Mussolini. O Papa Pio XI, eleito em fevereiro de 1922, também estava ansioso para encontrar uma solução. Ele via o fascismo como uma possível barreira contra o comunismo e o secularismo. Tanto Mussolini quanto o Papa tinham fortes razões para negociar. Para Mussolini, era uma jogada estratégica para consolidar o poder e ganhar prestígio. Para o Papa, era uma oportunidade de acabar com o isolamento da Igreja e assegurar seu papel na Itália. Esses interesses mútuos abriram caminho para conversas secretas. Essas conversas acabariam levando ao histórico Tratado de Latrão. As negociações entre o governo de Mussolini e a Santa Sé começaram para valer em 1926. Essas discussões foram conduzidas em grande sigilo. O principal negociador do governo italiano foi Domenico Baroni, e Francesco Pacelli representou o Vaticano. As conversas nem sempre foram tranquilas, com muitas questões complexas a serem resolvidas. A mais difícil foi a questão do território. O Papa insistiu em ter um pequeno Estado independente para garantir sua soberania. Mussolini finalmente concordou com a criação da Cidade do Vaticano. Outra área crucial da discussão foi a compensação financeira pela perda dos estados papais. O governo italiano concordou em pagar uma indenização em dinheiro e títulos do Estado. O papel do catolicismo na Itália também foi um ponto importante, com o Papa querendo que fosse reconhecido como a religião do Estado. Mussolini queria manter a supremacia do Estado fascista, o que exigiu redação cuidadosa e concessões. O cardeal Pietro Gasparri e Mussolini supervisionaram de perto o progresso dessas delicadas negociações. O Tratado de Latrão, assinado em 11 de fevereiro de 1929, consistia em 3 acordos separados. Estes eram o Tratado de Conciliação, a Convenção Financeira e a Concordata.
O Tratado de Conciliação reconhecia a plena soberania e independência da Santa Sé, estabelecendo o Estado da Cidade do Vaticano. A Itália reconheceu a Cidade do Vaticano como um território neutro e inviolável, e o Vaticano reconheceu o Reino da Itália com Roma como sua capital. A Convenção Financeira resolveu as reivindicações financeiras da Santa Sé contra a Itália. A Itália concordou em pagar à Santa Sé 750 milhões de liras italianas em dinheiro e 1 bilhão de liras italianas em títulos do Estado. Essa soma substancial forneceu ao recém-formado Estado da Cidade do Vaticano uma base financeira segura. A concordata regulamentou as relações civis e religiosas entre a Igreja e o Estado italiano. Ela declarou o catolicismo romano como a única religião de Estado da Itália e concedeu à Igreja privilégios significativos. O casamento religioso passou a ter efeito civil, e o ensino religioso tornou-se obrigatório nas escolas estatais. A Igreja ganhou maior liberdade na nomeação de bispos e na gestão de seus assuntos dentro da Itália. A concordata visava integrar mais profundamente os valores católicos na vida pública italiana. Juntos, esses 3 pactos formaram a solução abrangente para a questão romana. Entender esses componentes é fundamental para compreender o impacto total do tratado. A assinatura do Tratado de Latrão foi saudada por muitos como um triunfo. O Papa Pio XI referiu-se a Mussolini como um homem enviado pela providência. Muitos católicos italianos celebraram a reconciliação, sentindo que ela encerrava uma divisão artificial em suas lealdades. O tratado aumentou o prestígio de Mussolini tanto internamente quanto no exterior. No entanto, o tratado também gerou controvérsia significativa. Críticos argumentaram que a Igreja, ao assinar o tratado, estava legitimando uma ditadura brutal. O elogio do Papa a Mussolini parecia endossar a supressão da dissidência política e o uso da violência pelo regime. A concordata vinculou a Igreja mais estreitamente ao Estado fascista, com bispos obrigados a prestar juramento de lealdade ao Estado italiano. Alguns historiadores argumentam que a Igreja tornou-se complacente demais com o fascismo. Essa complacência tornou-se mais problemática quando Mussolini se aliou à Alemanha nazista e introduziu leis raciais. Apesar de períodos de tensão, o Tratado de Latrão criou uma estrutura para a cooperação. A Igreja geralmente apoiava as políticas do regime, pelo menos publicamente. Essa aliança, nascida de interesse mútuo, continua sendo tema de debate entre historiadores e teólogos. O Tratado de Latrão sobreviveu à queda de Mussolini e do regime fascista. Também sobreviveu ao fim da monarquia italiana. Quando a Itália se tornou uma república em 1946, a nova Constituição italiana reconheceu formalmente o Tratado de Latrão. O artigo 7º da Constituição estabelece que o Estado e a Igreja Católica são independentes e soberanos. Ao longo das décadas, alguns aspectos do tratado, particularmente a concordata, tornaram-se ultrapassados. A sociedade italiana mudou significativamente após a Segunda Guerra Mundial, tornando-se mais secular e pluralista. Em 1984, uma concordata revisada foi acordada entre o governo italiano e a Santa Sé. Este novo acordo removeu o catolicismo como religião oficial do Estado da Itália e afirmou a neutralidade do Estado em questões religiosas. A nova concordata também tornou o ensino religioso nas escolas opcional e simplificou o processo de anulação de casamentos religiosos. Hoje, os princípios centrais do Tratado de Latrão, especialmente o Tratado de Conciliação, que estabelece a soberania da Cidade do Vaticano, permanecem firmemente em vigor. A Cidade do Vaticano continua sendo um Estado independente e o Papa seu governante soberano. Isso permite que a Santa Sé conduza livremente sua missão diplomática e religiosa global. Embora a relação entre a Itália e o Vaticano tenha evoluído, os acordos de 1929
estabeleceram uma base essencial. Eles encerraram um capítulo doloroso na história italiana e criaram uma entidade política única que continua a desempenhar um papel significativo no cenário mundial.